Olá, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde. Que bom você estar aqui comigo. É hora de priorizar aquilo que Deus te deu de mais precioso, a sua saúde. Antes de começar o programa, eu quero convidar você para refletir sobre um trecho interessante do livro Ciência do Bom Viver, lá na página 100, que diz assim: a alma que corresponde à graça de Deus será como um jardim regado. Sua saúde apressadamente brotará, sua luz brilhará nas trevas e sobre ela se verá a glória do Senhor. Que você seja como esse jardim regado, recebendo de Deus as bênçãos para que você também seja bênção para outras pessoas. Está só começando o programa, eu quero convidar você para interagir com a gente, pode acessar as redes sociais, pode mandar sua foto, aproveita para sair aí do sofá, preparar uma receita gostosa para sua família. Hoje a gente está propondo aqui uma canja de quinoa, ou quinua, tanto faz falar assim, maravilhosa, tá um cheirinho bem agradável aqui. Essa receita combina com um tempo mais fresquinho, mas se tiver calor, deixa ela mais fria e serve do mesmo jeito. Olha só o que você vai precisar para essa receita, anota aí. Uma xícara de quinoa, pode ser a branca, pode ser aquela mista, qualquer uma que você tiver aí no seu armário pode usar. Vamos usar também meia xícara de alho poró, uma xícara de abóbora cozida e amassada. A gente está usando aqui aquela abóbora japonesa, mas pode ser outra também. Meia cebola picada em tirinhas. Vamos usar 2 colheres de sopa de azeite, sal, salsa. Vamos usar 3 xícaras de água, gengibre e também você pode usar cheiro verde a gosto. Se gostar de coentro, pode pôr, também fica bom. A gente está usando aqui salsinha. Não esquece de compartilhar essa receita, tá lá no nosso blog. A hora que você quiser pode acessar, imprima, o importante é fazer. Também uma dica bacana é que você pode fazer essa receita e congelar para os dias de mais preguiça aí na sua casa. A gente está aqui para conversar sobre esse assunto. Temos aqui o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra. Obrigada pela participação, doutor. Obrigado, Teru. Muito bom estar aqui com você de novo. E também temos a Priscila Bels, que é psicóloga. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, é um prazer estar aqui com Obrigada a você por participar com a gente. Dr. César tem um programa novo aqui na TV Novo Tempo, novo que não é tão novo, claramente, toda quarta-feira às 10h30 da noite. Programa muito interessante, você pode acessar a hora que quiser também no blog, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre transtorno de ansiedade. Eu tô ansiosa aqui falando sem parar, né? O que seria um transtorno de ansiedade, Dr. César? Bom, primeiro, ansiedade, é importante que as pessoas de casa entenderem que a ansiedade todo mundo tem. Igual temperatura todo mundo tem, 36,5 graus Celsius ou centígrados. Mas nem todo mundo tem ansiedade alta. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma ansiedade acima da média, acima da normalidade, né? Porque a ansiedade todo mundo tem. Então, o transtorno de ansiedade é um transtorno em que a pessoa tem uma inquietude. Aí tem vários tipos, né? A gente vai falar daqui a pouco. Então, a pessoa tem uma aflição, uma inquietude. Alguns autores falam que tem ansiedade vivido muito aqui na mente, então uma aflição, uma inquietude, uma sensação de que nada está bem, né? Alguns autores falam que tem essa mesma sintomatologia, mas também com aperto aqui no peito, né? Uma opressão no peito. Alguns pacientes falam assim, tem um negócio assim, parece que sobe e desce aqui na minha garganta, né? Então, a ansiedade é uma inquietude, uma falta de serenidade, né? Uma aflição e a pessoa não consegue ter sossego com ela mesma. A ansiedade faz bem pra gente, Priscila? Olha, a ansiedade é a ânsia, né, daquilo que pode acontecer, daquilo que vai acontecer, né? Então, como a gente falou da ansiedade, um ponto de vista negativo, é aquele até que você sofre por antecipação de algo que você não tem certeza que pode ou não pode acontecer. Mas essa ansiedade que eu considero que é boa, é aquela que você vai fazer uma coisa talvez corriqueira ou que você está sendo desafiado pela primeira vez, né? E você vai prestar atenção no que você vai fazer. Então, a primeira vez que você vai apresentar um trabalho, eu penso sempre numa noiva, ansiedade da noiva, né? Então, assim, que tudo dê certo naquele dia, isso faz parte daquilo que ela está vivendo, né? A ansiedade também move um pouquinho, Sim, né? Sem dúvida. Aquela água está batendo na poupança, você tem que correr atrás. A expectativa né? Então, aquilo te impulsiona, assim, precisa ter aquela emoçãozinha, né? Que também te coloca numa situação de alerta, né? De atenção para realizar alguma coisa. Eu acho que essa ansiedade é a ansiedade boa. Tá. Vamos falar um pouquinho, então, de quais são os
principais transtornos relacionados à ansiedade, doutor César? De novo, se a gente pega o Código Internacional das Doenças, o CID, né? A gente usa agora a versão CID-10 no Brasil, nos Estados Unidos já é o DSM-5, né? Então, a gente tem vários tipos de sofrimentos ligados a uma ansiedade alta. Só uma coisa interessante a gente pensar também, importante compartilhar com o público de casa, é que tem pessoas que têm ansiedade estado e tem pessoas que têm ansiedade traço. Ansiedade de estado é a pessoa que ela tem uma ansiedade normal, vamos dizer assim, e temporariamente a ansiedade aumenta muito. Uma prova vestibular, uma prova de Detran, até coisas boas, o casamento, a mudança de cidade. Ela fica temporariamente com a ansiedade mais alta do que o normal para ela e passou o evento estressor, Retorna, né? Ela baixa. retorna ao normal. Isso é ansiedade de estado. E tem ansiedade de traço, que o nome está dizendo, a pessoa ela tem um traço, já é ansiosa desde pequena. Até a mãe fala, nossa, que menino ansioso e tal, né? Então, isso aí. Agora, se a gente pega, então, tem várias classificações, na classificação tem várias categorias. Tem a ansiedade generalizada, tem a síndrome do pânico, tem o transtorno obsessivo compulsivo, tem a fobia simples, a fobia social, estresse pós-traumático. São várias maneiras dessa ansiedade alta se manifestar em pessoas diferentes. E uma pessoa só pode ter mais de um tipo também de transtorno. Sim, de ansiedade. De ansiedade. Né? Sim. Por exemplo, ele falou da generalizada, por exemplo, pessoa que se preocupa com tudo. Né? O nome já está dizendo. Então, tudo é motivo para aquela pessoa estar preocupada. Então, no decorrer do dia, ela se preocupa e fica ansiosa várias vezes. Né? E a específica, né, que a gente faz essa diferença, é aquela que tem determinada situação que causa maior incômodo naquela pessoa. Né? Então, vamos supor que seja sempre falar em público é sempre um problema. Me expor. Né? Vamos supor que seja dirigir, né? Sei lá, me sinto mal no trânsito da cidade grande, sei lá, um incômodo. Ou, assim, bem específico, um assunto específico, não totalizando, assim. Como... E é interessante que, às vezes, essa ansiedade, ela vai gerar outros problemas. Tem gente que fala, como demais porque vivo ansiosa. Então, eu acabo canalizando aí aquela ansiedade para... Obesidade. Exatamente. Né? Ou não como nada quando eu estou ansioso. Não durmo, né? Eu tenho pacientes que têm muito problema com sono. Porque estão sempre ansiosos, né? Tá. Então, está acontecendo alguma coisa, eu estou aqui dormindo, eu devia estar acordado trabalhando, mas são 2, 3 horas da manhã, não devia estar acordado trabalhando, né? Mas aquela ansiedade, não consegue dormir, o sono muito afetado por conta dessa necessidade de estar no controle, de estar realizando coisas, né? E uma coisa importante também ligada à ansiedade alta é o que a gente chama de somatização. O que é somatização? É quando a ansiedade fica tão alta que naquela pessoa... o corpo absorve, vamos dizer assim, e ela passa a ter, naquele órgão de choque daquela pessoa, o que é órgão de choque? O órgão de choque é aquela parte do corpo que mais é atingida quando a pessoa tem uma ansiedade muito alta. Tá. Para alguns é a pele, para outro é o estômago, para outro é o pulmão, vai ter asma, falta de ar, né? Intestino, né? Então a pessoa pode ter sintomas físicos de origem emocional. Interessantíssimo isso aí, são sintomas. Bom, vamos tentar entender alguns desses principais, então, transtornos de ansiedade. O que seria o transtorno pós-traumático? Pós-traumático, a pessoa vive uma experiência traumática. Bom, dar um exemplo, né? A gente fala muito de guerra, né? Quem volta de uma guerra, que viu tanta coisa, foi exposto a tanta agressividade, violência, né? Pode vir com aquelas imagens em flash, né? E ficar se sentindo mal numa situação que de repente nem está lembrando aquilo. Assalto, uma violência, você presenciou ou participou daquilo, né? Tá. Então, é um evento que você sofreu um trauma e após aquilo você sente, quando a sua memória é ativada ou nem tem alguma coisa que se corraliza, mas você acaba lembrando ou sentindo mal, né, numa situação X. Então, alguém estava andando no escuro e foi nesse momento que presenciou uma situação horrível. Então, toda vez que está escuro, aquela pessoa se sente mal, se sente desconfortável, né? Então, é pós um trauma, pós um estresse intenso. A pessoa que viveu num ambiente, por exemplo, familiar, uma criança que viveu num ambiente né? familiar, hostil, que tinha, vamos supor, alcoolismo, um pai ou mãe alcoólicos e que eram violentos. Tá. Então, toda vez que chegava em casa, estava na hora de chegar em casa esse pai ou essa mãe e a criança ficava naquela expectativa, vai chegar bêbado, não vai chegar, vai me bater, não vai me bater. Então, 30 anos depois, lá na frente, quando chega no final da tarde, sempre tem um mal-estar.
Mas por que tem esse mal-estar aqui? Está bem casado, até bem casado. Então, é um estresse pós-traumático. Que perdurou ali. Sim. Ó, vou dar um pausa aqui na nossa conversa para mostrar o passo a passo dessa receita, que é relativamente simples. Você que está iniciando na cozinha pode fazer essa receita sem maiores complicações. Vamos fazer o seguinte, vamos refogar a cebola em tirinhas, o alho poró primeiro. A gente vai dar uma leve refogada, não precisa deixar ela assim transparente, mas a gente vai colocar aqui. E se você não tiver alho poró em casa, pode fazer com alho normal mesmo, que dá certo também, tá? Refogar um pouquinho. Coloquei aqui 1 colher de azeite. Pode usar um óleo de girassol também. Não vai deixar de fazer a receita porque tá faltando esses ingredientes. Aí a gente vai colocar aqui a quinoa. O que eu fiz essa quinoa? Ela tá diferente, ela tá mais agregada aqui. Eu deixei ela de molho um pouquinho, sei lá, meia hora. E escaldei ela numa água quente, ela vai tirar um pouquinho do sabor, a quinoa às vezes tem um sabor mais forte. E aí dessa maneira ela vai ficar mais suave. Vou refogar junto com essa cebola e esse alho poró. Um pouquinho de sal. Meu fogo tá alto aqui, vamos diminuir. Um pouquinho de sal e água. E aí a gente vai deixar cozinhando, como se fosse um arroz. Ela vai ficar aqui mais ou menos uns 15 minutinhos. Suficiente, ela vai ficar macia. E se sobrar um pouquinho de caldo, não tem problema não, porque daí a gente vai usar na nossa canja também. Enquanto a gente vai conversando mais, essa quinoa vai chegando no ponto. A gente vai colocar um pouquinho de sal. Canja é uma comidinha de conforto, uma comidinha... Já tá dando água na boca. Já tá dando água na boca, cheirinho, né? E gengibre, olha, que vai diferenciar também essa receita, vai dar um toque especial ao gengibre. Ele não vai ficar super ardido, mas ele dá uma leve picância para a receita. É isso que a gente quer. Refresca também. Vou deixar aqui a panela semi-tampada e vou ficar de olho enquanto ela cozinha. Vou deixar aqui, daqui a pouco a gente usa. Vamos falar um pouquinho agora da síndrome do pânico, outra síndrome que também tem sido bastante explorada até pela mídia. Vamos tentar entender como que ela é caracterizada, doutor? Síndrome do pânico, simplificando, tem 2 grandes modalidades e que aparece como sintoma clínico na pessoa. Tem a pessoa que tem a sensação de que vai morrer, né, uma morte iminente, dá um pânico na cabeça, vou morrer, vou infartar. Geralmente eu vou infartar, né, leva a pessoa para correr para uma emergência, né, ou vai perder o juízo. Então a pessoa vai enlouquecer, ela tem uma sensação de uma despersonalização. Né? Então a gente tem que entender que síndrome do pânico é um transbordamento da ansiedade. Né? Por isso que tem alguns nomes que chamam de ansiedade paroxística, que vai e volta, vai e volta. Então a pessoa, dependendo da pessoa, vai predominar mais esse tipo de medo, né? Vou infartar, vou morrer do coração, né, Priscila? Ou então, meu Deus, vou ficar louca, estou perdendo o juízo, vou ficar louca e tal. Se manifesta assim. E vem falta de ar, taquicardia, né? A própria aflição bastante desagradável que passa com alguns minutos. Agora, todos esses transtornos, a pessoa já nasce com essa predisposição, porque a gente está falando, por exemplo, do pós-traumático, ela vai ser depois de um evento fatídico ali, né? Marcado. Mas existem outros, o pânico, outros transtornos que parece que a gente não consegue enxergar muito de onde vem. O generalizado, por exemplo. É uma coisa genética ou é uma coisa que precisa de um gatilho? Algumas pessoas, como eu falei antes, né, elas têm uma ansiedade de traço. As crianças que nasceram com ansiedade de traço, elas já são mais ansiosas do que até do irmãozinho, a irmãzinha, mesmo pai, mesma mãe, mesma genética, mas a resposta é diferente. Tá. Então, essas pessoas que nasceram com a tendência para ser mais ansiosa do que outras, elas podem ter, então, essa tendência junto com algum evento traumático da vida e junto com a sensibilidade dela. Então, o meio ambiente, a tendência genética e a forma como ela interage com aquela situação estressora pode se envolver um tipo de transtorno
de ansiedade, né? Tá. É um combinado, né? Alguns estudos mostram de que algumas mães ansiosas que quando cuidavam do seu bebê, elas ficavam muito ansiosas por qualquer coisa, né? Ah, não tá pegando o peito. Ah, não sei o quê. Ah, botou a mão no chão. Ah, Chora não, demais. Então, Sim. nada demais, né? Não, em vez de acalmar a criança, não, ficar, sabe, ela não consegue fazer isso. Então, ela passa uma ansiedade para essa criança que a criança vai ficando ansiosa também e pode vir a desenvolver lá na vida adulta uma crise ligada à ansiedade alta. Agora, a gente está vivendo em tempos de muito volume de coisas para fazer, de coisas para dar conta e, às vezes, a gente se sente realmente sufocado. Existem também algumas outras possibilidades para a gente se acalmar, para a gente controlar essa ansiedade. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre esse assunto, mas agora eu quero convidar você para ver uma matéria que a nossa equipe preparou lá em São Paulo, numa casa especializada de chás para acalmar. Com certeza você já ouviu falar no chá. Pois é, ela é a segunda bebida mais famosa do mundo. E aqui no Brasil está relacionado à calmaria. Quem nunca escutou? Tá nervoso? Toma um chazinho. Por isso que hoje nós viemos apreciar um delicioso chá calmante e, é claro, bater um papo com a Silvia. Silvia, muito obrigada. Prazer muito grande em receber vocês e vamos para os chás calmantes. E agora, nessa época do ano, todo mundo precisa de um chazinho calmante, que na verdade é uma infusão. Que o chá é outra folha, né? É a camélia. E ela é um pouquinho mais, ela acelera um pouquinho o nosso metabolismo. Agora, para calmaria, como você falou, aí a gente tem uma variação grande de ervas que fazem uns blends ou sozinhas fazem esse trabalho de nos acalmar. Então o chá que a gente conhece é uma infusão. O chá que a gente conhece é uma infusão. Aquele chazinho, vó, faz um chazinho para mim que eu tô meio nervosa, é uma infusão, né? O chá seria a Camellia sinensis. Bom, a dúvida que fica existe algum segredo para a gente fazer essa infusão, para aproveitar todos os benefícios das plantas? Sim. Bom, primeira coisa, onde você vai comprar uma planta? Qual é o seu fornecedor? Se ela realmente, no plantio dela foi bem cuidado, se não foi usado agrotóxico. Então, até aí, muito bem. Quando a plantinha chega em casa, ela tem que ser bem guardada. Então, em lugar seco, né? Se você tem um quintal, então é fácil, você pega a sua plantinha fresca e faz seu chazinho, sua infusão. A água é importante. Que tipo de água você vai usar? Uma água mineral, uma água um pouco mais alcalina, né? Isso é importante. A temperatura da água. Então, a gente, como todas as plantinhas têm óleos essenciais, e os óleos essenciais são muito delicados. São a defesa da planta e são os benefícios para o nosso chá. Então, se você fizer um chá muito quente, você vai estar perdendo o seu óleo, o óleo essencial que tem nessa plantinha. Então, faz quase fervendo. 80, 90 graus, nunca ferva a água, né? Quantidade. Vou pôr um monte de folha, eu vou dormir rápido. Não é a quantidade, é a qualidade da planta. 2 gramas de qualquer erva faz uma boa xícara de infusão ou de chá. Silvia, muito obrigada. Bom, a gente se despede aqui tomando essa delícia. Tchau, tchau e bom apetite para você também aí de casa. Que delícia, um chazinho, realmente chazinho tem poder de acalmar, ela estava explicando. Quero agradecer, inclusive, o pessoal da Tea Kettle, que mandou, olha, inclusive um chazinho relaxante aqui pra gente. Obrigada pelo carinho. Realmente, alguns agentes naturais têm poder mesmo para baixar um pouquinho essa ansiedade. A gente falou sobre síndrome do pânico, falamos alguns transtornos de ansiedades aqui, mas queria falar agora sobre a fobia social. Sim. Fobia simples. Tem diferença? A fobia social é aquela que o indivíduo, né, a pessoa, ela se sente desconfortável com outras pessoas.
E não necessariamente precisa ser um público que esteja me assistindo ali, fazendo uma palestra, uma coisa que exige realmente de todos nós uma atenção, preparo, sem dúvida. Mas às vezes o pequeno contato mesmo entre familiares, por exemplo, né? Tem pacientes que dizem, eu não gosto de estar em família, reuniões familiares me incomodam. Tem vários graus isso, né? Então tem alguns que se sentem desconfortáveis, mas enfrentam, reconhecem esse desconforto, né, esse mal, mas enfrentam, se desafiam, né? Tá. E outros não, fogem mesmo. Então você imagina que situação que fica, né? Porque até é visto como mal educado, como pessoa assim, que não é simpática. É mal compreendido. Né? Mal compreendido muitas vezes, e não sabe que a pessoa está sofrendo tanto de estar ali, sua, né? Fica muito desconfortável, não sabe o que dizer, a boca fica seca, uma situação que aparentemente é normal, corriqueira, né? Então, essa é a fobia social. Você perguntou da fobia específica? Sim. Então, olha, a fobia específica é frente a alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que... Eu já atendi gente que tem fobia a cachorro mesmo. Não podia ver um cachorro na rua que ela saía correndo para qualquer lugar, né? E assim, a chance de você encontrar um cachorro na rua é grande. Uma vez eu estive aqui falando sobre fobia, a Luciana, que apresentava até o Conexão Jovem, falou assim, acho que eu tenho a fobia, acho que eu tenho pavor, medo de tartarugas. Eu falei, Luciana, você encontrar uma tartaruga na rua vai ser um pouquinho difícil, né? Não vai aparecer do nada, assim, né? Mas, assim, há insetos, né? Minha cunhada tem muito medo de borboletas. Não sei se chega a ser uma fobia, né? Ela fica meio desconfortável. Então, é uma coisa específica, né? Avião, por exemplo. Eu tenho uma amiga com fobia, né? quero até mandar um beijo para ela, Luciane, ela tem fobia a gato. Agora, a manifestação desse medo e dessa fobia, ela pode vir diferente, porque essa minha amiga, em vez dela sair correndo, ela paralisa completamente e o olho começa a lacrimejar. Então, realmente, essas fobias, esses transtornos podem se manifestar diferente para cada pessoa, né? É importante entender, Teru, de que a palavra fobia significa medo exagerado. É o medo exagerado. Tá. Medo é saudável, medo nos protege de muita coisa, né? Mas o medo exagerado é fobia. Então, a fobia é um deslocamento da angústia, da ansiedade para um ponto em que a pessoa tem algum controle. Né? Ou seja, se ela tem medo de gato, ela vai se afastar de gato sempre que puder. Tem medo de passar em túnel, eu tinha um paciente no Rio de Janeiro que dava uma volta imensa para chegar no meu consultório e podia chegar em 10 minutos e passasse por um túnel. Então, a fobia, a pessoa que desenvolve fobia, ela vai criando um mecanismo de defesa. Né? Se proteger, um outro paciente, um consultório no 7º andar, e subir pela escada, fobia elevador. Então, a pessoa consegue ter algum controle sobre aquela situação. Então, a grande pergunta para o paciente fóbico é que angústia você tem ou que causa geraram tanta ansiedade em você para você desenvolver esse tipo de medo que a pessoa sabe que é absurdo, mas ela não consegue se livrar. Então, tem que entender a causa disso aí. Tá. Ó, você que está vendo aqui agora a nossa receita, a gente adiantou o processo, claro, já até trocamos aqui. A quinoa está cozida, a gente sabe quando esse grãozinho, quero mostrar, isso é importante, quando esse fiozinho branco, não sei se dá para chegar um pouquinho mais perto aqui, mas esse fiozinho branco, ele se solta do grão, a gente já sabe que ele está bem macio, não dá para mostrar, mas aí ele fica super macio, é só experimentar. Nesse ponto eu vou adicionar então um purezinho de abóbora, simplesmente está cozida e amassada essa abóbora. E aí eu vou misturar e deixar aquecer mais um pouquinho e já está pronta a nossa canja de quinoa, olha que delícia. Já ajustei o sal, já corrigi, agora a gente só vai finalizar com cheiro verde, vou deixar bem misturadinho e a gente já vai servir. Queria saber o seguinte, como é que a gente trata essas ansiedades? Eu imagino que cada uma tem um direcionamento bem específico, médico, mas a gente mostrou aí, por exemplo, um chazinho, que vai ajudar a acalmar, mas em alguns casos, acho que na maioria deles, muito mais do que isso vai ser necessário. Porque a questão é o despertamento do pensamento negativo, né? Então, quando a gente está ansioso, geralmente é um pensamento recorrente que está ali o tempo todo batendo na sua cabeça. Sim. Então, preciso primeiro ver se esse pensamento é válido, né? Então, por exemplo, eu vou andar de avião, o avião vai cair. Eu vou fazer uma viagem, o avião vai cair. Primeiro que você não tem controle se o avião vai necessariamente cair. Você não sabe se sim, se não. Eu vou andar de elevador e esse elevador ele vai parar, né? Ele pode realmente parar, só que o elevador acho que é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Você nunca escuta assim que um elevador teve uma pane e quantos feridos, né? Então assim, a gente tem que verificar esse pensamento
tido como irracional, né? Um pensamento que é exagerado. Tá. Pensamento automático Exato, negativo. Pensamentos automáticos negativos, que a gente trabalha muito na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Você trabalha exatamente no pensamento. Para contrapor isso, você tem que conversar. É aquele diálogo interno, né? Quando você está só. E com o terapeuta é aquele que ele te questiona qual é a veracidade daquilo, né? Se aquilo é real ou aquilo não é real. Agora, essa questão do chá, do exercício físico, tudo isso que a gente puder colocar na vida, né, para tirar o foco dessa questão tão desagradável, a gente deveria fazer. Ou também, às vezes, para não pilhar a coisa. De repente, Sim. usar muito estimulante, ficar sem Com dormir. certeza, né? Então, o que a gente puder usar, e existe muitos recursos, né, os remedinhos, que não, né, não tem contraindicação, a gente devia usar. Alguns estudos mostram que algumas pessoas suscetíveis à cafeína podem desenvolver uma crise de pânico por uma dosagem alta de cafeína. Olha então, só. tem também essa questão aí, né? Agora é o seguinte, familiares e quem convive mais de perto também tem um papel fundamental, porque minimizar o problema não vai resolver. Uma coisa que para mim causa muito medo, para você talvez não vai fazer sentido algum, mas precisa ser respeitado. Porque daí eu posso desvalorizar, Sim. né, a sua sensação, o seu sintoma pode ser desvalorizado. Então a família tem que olhar com cuidado, igual eu estava dizendo antes, que dentro da família, uma criança ansiosa e fica toda hora a gente rotulando. Olha como é ansioso esse menino, olha como ele é ansioso. Eu estou reforçando o tempo todo, né? Então, eu preciso identificar em que momento que ele fica ansioso, no caso de escola, no caso de família, e colaborar ao contrário, né? Não assim ajudar para que essa ansiedade cresça, né? Eu preciso trabalhar ao contrário, para que isso se acalme, para que isso fique mais leve, Suavize, E é muito importante também, como você está falando a questão dos pensamentos negativos, automáticos, a pessoa, em algum momento do tratamento, ela precisa, que tem fobia social, fobia simples, em algum momento da vida dela, ela tem que, tipo assim, dar 3 passos para trás e olhar ela mesma funcionando. Chama-se autoanálise. Então, ela vai... O que é autoanálise nesse sentido? Ela vai dizer para ela mesma, nossa, olha que absurdo que a minha cabeça cria de eu ter um medo de cachorro. Qualquer cachorro eu tenho medo, então isso é uma coisa exagerada na minha cabeça. Então, é um lado do meu pensamento que está distorcido, ali. ela vai arrazoar com aquilo. Então, ela usa o lado saudável da mente para ajudar a lidar com o lado que não está saudável. Tá. E isso ela tem que fazer, porque o remédio não vai fazer isso por ela. Vamos provar nossa sopa? Opa. Nossa canja, por favor, cheguem aqui. Você de casa que perdeu algum ingrediente, algum passo a passo, acesse o nosso blog e você vai poder fazer essa canja aí na sua casa também. Olha, com certeza esse assunto de transtornos, de ansiedade, realmente tem muita coisa para ser explorada. Sim. Mas o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Vocês podem provar e me digam como está. E você de casa não esquece de compartilhar essa receita também. Eu vou provar também, claro. O cheiro tá muito bom. O cheiro tá agradável, né? Deve ser bom para ansiedade, né? Com certeza. Olha, cozinha terapia a gente sempre indica, viu? E ainda mais com coisa saudável. Muito gostoso. Muito bom. Bem temperadinho, Teru. Tá sim, tá no tá ponto, sim. Viu? Obrigada pela participação. A gente continua aqui degustando, deliciando. Você faz aí, tá bom? Até a próxima Vida e Saúde. Tchau. E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.